Opa, então, nesse vídeo mais uma questão de estática, dessa vez uma questão aí de treliça. E agora sim a gente parte para os problemas, tá? Do livro do Hibbeler, 14ª edição. Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar que eu posto aqui no canal todos os dias 2 vídeos respondendo questões de matemática, seja para concurso, para Enem, para vestibular. Então, se você quer chegar na sua prova tendo mais conhecimento nessa área, se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, a questão de hoje é a 6.1. Agora sim a gente começa a responder as questões aqui do livro do Hibbeler, tá? Eu já postei 2 vídeos anteriores aí que eram exemplos, tá? O exemplo 6.1 e o exemplo 6.3 aqui do livro. Então eu recomendo que você assista esses 2 vídeos antes de assistir esse daqui. Beleza? Porque agora sim a gente entra respondendo os problemas e tem algumas coisas que eu expliquei com mais detalhe lá no vídeo, ok? Então bora lá. Questão 6.1 é essa daqui, tá? Você vê aqui, ó, problema 6.1 e a gente vai olhar no final do livro, no final do nosso vídeo aqui, pra gente ver se a gente acertou ou não. Beleza. E a questão diz assim, ó. Todas as soluções dos problemas precisam incluir um diagrama de corpo livre, então a gente vai utilizar o diagrama de corpo livre. Determine a força em cada membro da treliça e indique se os membros estão sob tração ou compressão. E aqui a gente tem a nossa treliça, beleza? Então a gente vai desenhar aqui, ó, para a gente entender o objeto. Então, primeiramente a gente tem aqui no chão um fixador. Esse fixador ele está parafusado no chão, isso significa que ele não vai permitir movimento nem no eixo X, nem no eixo Y. Aí daqui ele sobe e ele faz essa barra. Depois tem uma barra na diagonal, tem uma outra barra aqui embaixo. Essa daqui se completa. Aqui tá só um pino, né? Aqui ele tá fixo com roldanas, tá? Isso significa o quê? Ele vai permitir o movimento nesse sentido, mas não vai permitir o movimento nesse sentido aqui, tá? Então, nesse sentido aqui, vai ter uma reação oposta. Tirando isso, deixa eu ver o que mais que a questão informa pra gente. Ela diz que aqui tem uma força de 300 newtons sendo aplicada nessa direção e uma força de 400 newtons sendo aplicada nessa direção aqui. Tem outra também nesse pino puxando com 200 newtons e outra para cá com 250. Agora só falta nomear os pontos, né? Aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Fechou. Então aqui a gente já consegue entender uma outra coisa, né? Que ele é um quadrado de 2 por 2. Vocês entenderam aqui, 2 por 2. Beleza? Bom, a gente já fez aqui o início, né? A preparação aqui para a gente conseguir entender. Claro, se você tiver na prova, você não vai precisar desenhar ele novamente aqui, é só por meio didático. Bora lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui é identificar os pontos de reação. Então, a gente tem quem? A gente tem A, e A ele não permite o movimento nem no eixo X e nem no eixo Y, porque ele está fixo no chão. Se não permite, então ele tem reação em AX, porque se eu faço uma força para lá, esse A aqui ele meio que faz uma força contrária, né, que é a nossa reação, e também vai ter a Y, ok? Porque ele não permite para cima e para baixo. C, ele não vai permitir no eixo X, né? Então, a gente vai ter CX. Porém, em Y, ele permite o movimento. Se eu empurrar esse objeto aqui para cima, ele vai, né? Porque tem essas rodas. Então, não tem reação em Y. Se não tem reação em Y, a gente vai colocar apenas CX. Beleza. Agora a gente parte para o somatório de forças, tá? Para identificar esses pontos aqui. E a gente vê se consegue sair para algum lugar com essas incógnitas que a gente vai encontrar. Então, bora lá. Somatório de forças. Bora dizer a direção, né? Eu vou dizer que AX aqui,
ele vai ser uma força para a esquerda e a y vai ser uma força para baixo. Você pode colocar a direção que você quiser, tá? Assista os outros vídeos para você entender isso daqui. E Cx eu vou dizer que ele é uma força para lá, ok? Tá, acho que tá tudo certo aqui. Então bora lá, somatório de forças em x, a gente vai pegar tudo nesse objeto que tem força sendo aplicada no eixo x. Então, ó, a gente tem AX, só que tá para a esquerda. Se tá para a esquerda é negativo. Então, menos AX. 400 newtons tá para a direita, então mais 400 newtons. Tá muito em cima aqui, né? Deixa eu levantar um pouco a câmera aqui. Mais 400. Que mais? Menos CX. Mais 250. Isso é igual a zero. Deixa eu tirar esses livros daqui, para não atrapalhar. Beleza. Tem duas incógnitas, então a gente não consegue sair para lugar nenhum. Agora o somatório de forças em y vai ter quem? Vai ter 300 negativo. Ó, vou até mudar uma coisa aqui, tá? Essa seta aqui eu vou colocar para cima. Então o nosso AY ele vai ser para cima para eu conseguir negar aqui com 300 newtons. Lembrando, só dá para fazer isso aqui, alterar o sentido da nossa força no momento que a gente está começando a questão. Então eu comecei, eu vou aplicar ela aqui agora. Lembrando, como eu já usei a x para a esquerda, eu não vou mudar nada aqui. Mas o AY eu coloquei para cima. Então para cima ele é positivo e para baixo 300 newtons é negativo. Então menos 300. C, ele não tem reação em Y. E aqui tem menos 200, né, que está para baixo. Isso daqui é igual a zero. Aqui a gente já sabe, 300 mais 200 dá 500. Então, AY menos 500 é igual a zero. Passando 500 para o outro lado, eu tenho que AY é igual a 500. Beleza? Então, já identificamos aqui o nosso primeiro... a nossa primeira força, né? A nossa primeira reação, que é a Y. Beleza. Tirando isso aqui, a gente não consegue achar mais nada, né? Então, bora encontrar quem é Cx fazendo o somatório de momento. E aonde que a gente vai fazer o momento? Olha só. Sempre faça o momento aonde você vai encontrar... Lembrando que momento é igual a força vezes deslocamento. Sempre faça o momento calculando aonde tem mais incógnitas. Aqui tem duas, né? A x e a y. Aqui só tem uma, Cx. Aqui não tem nenhuma, porque todos os valores são conhecidos. E aqui também nenhuma, porque todos os valores são conhecidos. Então, eu vou fazer o somatório de momento no ponto A, porque é onde a gente tem mais incógnitas, mais letras que a gente não sabe o valor, mais forças que a gente não sabe o valor. Então, bora lá. Eu falei que é força vezes deslocamento, né? Então, 400. Ah, outra coisa, a tendência de giro a gente vai colocar no sentido anti-horário sendo positivo. Então, se eu tenho uma força sendo aplicada para lá, é como se eu tivesse esse objeto aqui, tá preso aqui em A, ó, e eu tô colocando a força para cá. Esse sentido de giro é o quê? É horário. Se é horário, e eu coloquei que o sentido anti-horário é o positivo, então aqui vai ser menos 400. Menos 400 vezes a distância de D para A, que é 2. Menos 400 vezes 2. Tá. Aqui a gente tem uma força de 300. Só que note o seguinte. Essa força de 300 está no eixo Y. Se ela está no eixo Y, eu posso trazer essa força para cá. Você compreende que o meu objeto estando assim, eu aplicando uma força aqui, ele não vai se mover? Ele não vai tender a girar para nenhum dos lados, nem para a esquerda nem para a direita, ele vai estar cravado em A. Se ele está cravado, ele não vai se movimentar, então a distância é como se eu estivesse colocando uma força de 300 newtons aqui. Então ele é zero a distância, logo eu não preciso colocar essa força daqui. Bora lá. Aqui a gente tem 200
mais, bora lá. 200, ele está fazendo a tendência de giro para onde? Horário, né? Sentido horário. Sendo sentido horário, negativo. Menos 200 vezes a distância, vezes 2. Beleza. 250, mesma coisa. Olha só, ele está fazendo uma força. Deixa eu segurar mais um aqui. Ele está fazendo uma força para cá. E para cá não tem nenhum momento, não tem nenhuma tendência de giro. Se não tem tendência de giro, a gente não coloca no somatório de momento. E Cx, eu coloquei que ele está para a esquerda. Para a esquerda, se eu travo o meu objeto aqui e eu aplico uma força para cá, perceba que a tendência de giro é anti-horária. Então, mais Cx. Aí você nota que Cx está em uma diagonal. Então, ele vai ter 2 metros de distância. Ah, e por que eu não coloco em relação a y? É exatamente em relação a y, tá? É como se o nosso Cx ele tivesse aqui. E eu colocando a força para lá. Então, é esse 2 metros que eu vou utilizar. Cx vezes 2. Beleza? Nada de colocar Cx vezes 2 vezes 2. Beleza? Esse 2 aqui a gente não considera porque essa força eu posso trazer ela para cá. Imagina que eu tenho minha força aqui, ó. A Cx é a mesma coisa, ok? E isso tem que dar igual a zero. Então, bora lá. Menos 400 vezes 2, menos 800. Menos 200 vezes 2, menos 400. Menos 800 menos 400 dá menos 1.200, certo? Então a gente vai ficar com 2cx, né, que é esse cx aqui, ó. 2cx é igual, e eu vou passar o 1.200 para o outro lado, e aí fica positivo. Cx é igual a 600, porque é 1.200 dividido por 2. Beleza? Passo 2 para o outro lado dividindo. Fica 600. Beleza? Então, descobrimos quem é Cx. Cx é igual a 600. E agora a gente pode substituir o Cx aqui, ó. Deixa eu apagar esse somatório de momento que a gente já encontrou. A gente já encontrou o que precisava. A gente vai ter o quê? Menos AX mais 400 menos Cx. Quem é Cx? 600. Mais 250. Isso tem que dar igual a zero. Bora lá. 400 mais 250, 650. Menos 600 dá 50. E vai ficar 50 positivo, né? E aí eu passo para o outro lado, o AX vai ficar então AX positivo é igual a 50. Beleza? E aí aqui a gente encontra o nosso AX. Beleza. Aí você pensa, acabou a questão? Não. Se você tivesse em estática e a questão tivesse pedindo determine as forças de reação, acabaria aqui, né? Você encontrou as reações aqui, a x, a y e cx. Porém, a questão pede para indicar se os membros estão sob tração ou compressão, tá? E aqui agora que a gente vai precisar fazer o diagrama de corpo livre de cada um dos pontos. E a gente tem o ponto A, o ponto D, o ponto B e o ponto C. Então são 4 pontos aqui. Bora lá, eu vou apagar esse desenho para a gente fazer um pouco mais aqui para a esquerda. Mas agora a gente vai fazer diferente, tá? Eu vou apagar esse somatório de forças, vou deixar só as reações aqui, tá? Pra gente conferir no final e pra gente usar também essas reações. Beleza, vou colocar aqui no canto, ó. O que que você faz? Primeiro, você vai escolher um ponto, vai desenhar esse ponto de forma a analisar apenas as forças, tá? Que estão sendo aplicadas nele. Então, ó, aqui vai ter o ponto A, certo? O nosso ponto A, na treliça, ele tem um apoio, né, fixo. Ah, você vai desenhar esse apoio? Não. Você vai desenhar o diagrama de corpo livre. Então, você vai desenhar seu AX.
A x é quanto? É 50. Tá positivo? Sim. Então coloca para a direita. A y é quem? 500. Positivo? Positivo. Então coloca para cima. Beleza. E aqui agora nós temos o ponto A. Beleza? Bora lá. O ponto A está ligado a quem? Ele está ligado a B. Ele está ligado a C na diagonal. E ele está ligado a D. Beleza. Tem algumas forças sendo aplicadas nele? Tem. Né? A gente tem aqui, deixa eu ver. Ah, no ponto A não, tá? Olha só, esse daqui é outro ponto importante. A gente tem essas forças aqui, ó. 300 newtons, 400 newtons, 250, 200 aqui embaixo. Essas forças, elas estão essas no ponto B e essa no ponto D. No ponto A e no ponto C não tem. Então você não vai colocar quando você estiver analisando o diagrama de corpo livre do ponto A, certo? Vou até colocar aqui, ó. O livro gosta de chamar de nó A, beleza? Bora lá. Agora a gente vai para o nó B. O nó B, ele tem 300 newtons, 400 newtons para lá, para a direita. E aí ele segue de B para A, de B para C e não segue de B para D, né? Ou, perdão, aqui é o nó D. D. Aí ele vai para A e vai para C. Mas ele não tem essa diagonal aqui. Beleza. Tem as forças. Fechou. Vou colocar aqui nó D. O próximo, a gente vai fazer... Vou fazer aqui do lado, né? Opa. Bora analisar o nó B. Ele tá mais ou menos... Ó, eu até coloquei errado aqui, ó. Aqui é D e aqui é B. O nó B, ele começa aqui embaixo, ele vai para C e ele vai para A. E aí ele tem uma força de 250 newtons para a direita e uma força de 200 newtons para baixo. Só fui confirmar ali, 200 newtons para baixo. Aqui é o ponto B, aqui é o C, aqui é o A. E por último, o nó C. O nó C, ele tem o apoio, que era Cx, né? Cx é 600. Se é positivo, então vai ser 600 para cá. Vou colocar Cx, né, para ganhar espaço. E aí ele vai ter a ligação com B, a ligação com D e a ligação com A. Ok? Fechou. O que eu quero que vocês entendam disso aqui que a gente desenhou? Cada uma dessas treliças aqui, cada uma dessas barras, que a gente... Isso aqui é uma barra, isso aqui é uma barra. Elas têm uma força sendo aplicada nelas. Você concorda comigo que isso daqui de 300 newtons, de A para D, é uma força, né? Está sendo aplicada aqui nessa barra AD. Então, todas essas barras, elas estão sofrendo ou tração ou compressão. E é isso que a gente vai descobrir aqui agora. Então, para a gente achar a barra, qual que é a barra, a gente vai atribuir que ela tem uma força sendo aplicada nela. Se eu colocar que de A para C, aqui, essa barra, é uma força que está para esquerda, para cá, aqui nesse AC eu tenho que colocar o oposto. Eu tenho que colocar para lá. Ah, não entendi. Por que você fez isso? Olha só. O que a gente está estudando é estática. E se é estático, esse objeto, por mais que ele esteja sendo comprimido ou tracionado, ele não está se movendo. E se ele não está se movendo, essa força, que é igual a essa aqui em magnitude, elas têm que estar em sentido oposto, para uma negar a outra, ok?
Então bora adiantar logo o vídeo, porque já está com 20 minutos e a gente ainda falta fazer esses 4 somatórios aqui de força. Então, ó, vou começar com o nó A, beleza? Não vou fazer essa seta para ganhar espaço, vou colocar só o somatório de nó A. Tá, voltamos. Pronto, aqui o que a gente vai perceber? Eu ia fazer o nó A, mas é melhor que a gente faça pelos nós que não tem incógnitas primeiro, tá? Então, ó, esse daqui não tem incógnita, esse daqui não tem incógnita. Eu desenhei nessa direção aqui, ó. Eu vou manter essa direção aqui. Eu inverti aqui, tá? Eu dei uma pausa no vídeo para inverter aqui. Então, se eu invertir FAD, aqui em cima eu tenho que inverter aqui também, né? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu inverti. Se eu invertir FDC, eu tenho que inverter FDC aqui também. Ah, você inverteu porque viu a resposta no final do livro. Exato, tá? Exatamente. Mas por lógica, você já consegue ver aqui, ó, no nó D, que para negar o 300 newtons tem que ter uma força para cima. Para negar o 400 newtons tem que ter uma força contrária. Mesma coisa aqui, ó. Para negar FAD ou para negar AY, tinha que ter uma força FAD para baixo, certo? Assim como aqui, ó, em FAB, eu poderia inverter. Só que se eu invertesse aqui, eu teria que inverter aqui. E aqui tem uma força para lá. Essa daqui a gente vai entender daqui a pouco. Mas bora por enquanto fazer aqui, ó, nó D. No nó D, a gente vai ter o somatório de forças em X igual a quanto? 400 para a direita, menos, porque FDC agora eu inverti, né? Menos FDC, igual a zero. FDC é igual a 400. Beleza? Vou colocar aqui no canto. Aí aqui já ficou mais fácil, né? Se esse daqui deu isso, esse daqui que está negando 300 tem que dar 300 também. Então, nosso FDA é igual a 300. Certo? Bom, com isso você já percebe que essa barra ela está sendo comprimida e essa barra está sendo comprimida. Né? Porque tem uma força para a esquerda, uma força para a direita, comprimiu, uma força para cima, uma força para baixo. Beleza. Fechou. Agora a gente vai para o nó B. No nó B, somatório de forças em X, a gente tem quem? 250 para a esquerda, para a direita, positivo então, menos FAB, igual a zero. Então, FAB é igual a 250. FAB é igual a 250. Mesma coisa vai valer para FBC. Opa. FBC, que é 200. Bora lá. Se aqui comprimiu, aqui vai tracionar, né? Tá puxando essa para a direita, essa para a esquerda, ela tá tracionando. Então, tracionou essa barra, tracionou essa barra daqui. Fechou. Aqui, por último, no nó C ou no nó A, tanto faz aqui qual você pegar, né? Qual você escolher, porque você tem que descobrir agora o seu FAC, que é essa do meio aqui. Olha só. Se você fizer por FAX, ou pelo nó A, você vai ter que usar duas incógnitas. Então, bora fazer pelo nó C. Por quê? Se eu fizer pelo nó C e eu fizer pelo eixo Y, não tem reação CY. Então, eu já consigo fazer direto, ó. Somatório de forças em Y no nó C vai ser igual a quem? Aqui não tem força, aqui não tem força. Aqui vai ter FCB, só que FCB a gente sabe que é FBC.
Aqui agora está para baixo, então vai ser negativo. Menos 200. Aqui também está para baixo, então menos FAC, que é a última que falta, vezes o cosseno de quanto? 45. Por que 45? Lembra que a gente fez que o nosso objeto ele é um quadrado de 2 por 2? Se ele é um quadrado e tem uma barra no meio, obrigatoriamente os ângulos aqui tem que ser 45, 45, 45, 45. Ok? Então, cosseno de 45. Isso tem que ser igual a zero. Beleza. Passo o FAC para o outro lado. Não precisa fazer o somatório de novo, né? Eu vou ter que FAC é igual a menos 200 dividido pelo cosseno de 45. O cosseno de 45 é 0,70. 200 dividido por esse valor dá 282,84. Então, menos 282,84. O que significa esse menos? Significa que eu desenhei no sentido contrário. Então, vou colocar essa daqui para cá e essa daqui para cá. Aí, então, agora, bora analisar aqui se ela está sendo comprimida ou se ela está sendo tracionada, né? Se a gente olhar aqui para o nó A, você percebe que você tem duas forças assim. Se elas estão assim, o somatório delas vai ser uma para cá, né? Você concorda que eu tenho uma força aqui assim, uma força aqui assim, então a tendência do meu objeto é subir. Então, a soma de AX mais AY forma uma força para cá. Se FAC tá para cá, então a gente tem uma barra sendo comprimida. Beleza? Fechou. Então aqui você já matou a questão, você já acertou aqui todas as barras, né? A gente já citou aqui, ó, FDC comprimida, FDA comprimida, FAB tracionada, FBC tracionada e FAC comprimida, né? Que foi essa daqui. Beleza? Bom, com isso a gente pode olhar no final do livro aqui, ó, as respostas. Se eu não me... Deixa eu descer um pouco aqui, eu não lembro a página exata que tá as respostas. Pera, aqui, tô chegando perto. Pronto, 6 é a 6.1. Beleza, bora lá. FDC 400 newtons comprimida, tá aqui, certo? FDA 300 newtons comprimida. FBA 250 newtons. FBA é a mesma coisa que FAB, né? E disse que está sendo tracionada, então tá certo. 200 newtons. 200 newtons FBC, né? FBC está sendo tracionada, botei o Tzinho ali. E FCA 283, deu 282, né? 84. Ah, o seu deu negativo, você errou. Não, é só o sinal que é oposto, né? Se aqui deu menos, eu mudei lá o sinal, então é como se agora ficasse positivo. E ele colocou comprimida. Se tá o C aqui, dá um zoom aqui, então ela é comprimida, foi o que eu coloquei aqui. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido a fazer, tá, esse tipo de questão. E que você chegue na sua prova sabendo um pouco mais por conta do meu vídeo. Beleza? É isso e até o próximo.